Tudo bem, meus irmãos? Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer progresso na sua compreensão a respeito das alianças divinas e da maneira como o Senhor Deus decidiu se revelar e se relacionar com o seu povo, e também pela forma que o Senhor Deus decidiu redimir um povo para si. E nós seguiremos falando a respeito da unidade das alianças. Se em um outro momento nós estávamos falando a respeito da unidade demonstrada pelos caminhos genealógicos, agora nós vamos tratar basicamente da unidade temática que existe nas alianças divinas. O que nós podemos perceber é que as alianças divinas da Escritura não se encontram ligadas apenas pela unidade estrutural delas, seja genealógica, seja por meio da estrutura da revelação. Elas também manifestam um tipo de unidade temática. Essa unidade de tema é o coração da aliança na medida em que Deus se relaciona com o seu povo. Ao longo de todo o registro bíblico da administração da aliança feita por Deus conosco, uma frase única se repete como sumário dessa relação pactual: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esse é o sumário, esse é o tema base de todas as relações pactuais do Senhor Deus. A constante repetição dessa frase ou de sua equivalente indica a unidade da aliança de Deus. Essa frase pode ser considerada como aquilo que nós chamaremos de princípio Emanuel da aliança. Ou seja, Emanuel significa Deus conosco. Esse princípio Emanuel é o princípio de eu serei o vosso Deus e vós sereis para mim um povo. O coração da aliança, então, é a declaração de que Deus está conosco. Deus está conosco, Ele veio a nós, Ele se revelou a nós, Ele entrou numa aliança conosco. Ele será o nosso Deus e por Ele ser o nosso Deus, nós então seremos como um povo para Ele. O princípio Emanuel da aliança. Tem isso em mente. Essa é a unidade temática das alianças divinas. Nós podemos notar então diversos aspectos desse tema unificador da aliança de Deus conosco. Em primeiro lugar, esse tema aparece explicitamente em conexão com a aliança abraâmica, mosaica, davídica e também na nova aliança. As palavras dessa fórmula, eu serei o vosso Deus e vós sereis para mim povo, manifestam-se constantemente como o cerne da aliança. A primeira ocorrência da frase, nós vamos encontrar lá em Gênesis 17:7, em conexão com o estabelecimento da circuncisão como selo da aliança abraâmica. Deus reafirma ali nesse texto a Abraão o caráter do seu compromisso pactual. E o Senhor afirma também a sua intenção de ser o Deus de Abraão e da sua descendência. A conexão da frase com a promessa genealógica enfatiza o significado permanente desse relacionamento. Nós lemos em Gênesis 17:7 as seguintes palavras do Senhor Deus: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. O princípio Emanuel está aqui. Sob a aliança mosaica, a frase aparece frequentemente com uma notável ênfase. A essência da aliança mediada por Moisés tem a ver com a libertação de Israel da servidão do Egito. Israel deve libertar-se das contaminações do Egito, a fim de se tornar o povo do Senhor. Em relação a essa redenção, Deus vai dizer o seguinte para o povo de Israel lá em Êxodo 6, verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Nós encontramos aqui, mais uma vez, o princípio Emanuel em atividade. A mesma nota
é essencialmente tocada por ocasião do estabelecimento da aliança no Sinai. Deus lembra a Israel que ele o libertou do Egito, levou-o sobre as asas de águia e trouxe este povo a si mesmo. Se Israel permanecer então obediente, será sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Lá em Êxodo 19, dos versos 4 e 5 nós lemos isso. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o princípio Emanuel. Vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Essa mesma conexão entre a fórmula que resume a essência da aliança e a libertação do Egito é encontrada em outro lugar dentro do Pentateuco. Deus diz lá em Levítico, no capítulo 11, no verso 45, as seguintes palavras: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Mais uma vez, irmãos, nós podemos perceber o princípio Emanuel em atividade aqui. Em outra ocasião, Moisés lembra ao povo, lá em Deuteronômio 4, no verso 20, Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais povo de herança. Ou seja, o princípio de Deus se tornando o Deus daquele povo, e aquele povo se tornando o povo desse Deus, está em atividade, mais uma vez, o princípio dessa unidade temática. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quando Israel se põe perante o Senhor nas planícies de Moabe, para renovar esse vínculo da aliança, Moisés indica o propósito da reunião, dizendo que eles devem entrar em aliança do Senhor teu Deus, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 29, do 12 ao 13. O verdadeiro propósito da aliança, então, consiste na intenção de Deus de formar um povo propriamente seu. Então isso deve nos chamar muito a atenção, porque esse é o princípio temático das alianças. É isso que está em jogo nas alianças. É Deus se revelando para um povo, é Deus chamando esse povo para um relacionamento com ele. Você deve notar que é sempre Deus que faz o movimento inicial. Então o Senhor Deus vai a esse povo, escolhe esse povo, elege esse povo, toma esse povo para si, e ele tem esse povo para si, e por isso ele é Deus desse povo, e agora esse povo é o seu povo, de posse sua. É o princípio Deus conosco. É o princípio Emanuel em atividade. Assim, o sumário idêntico sobre a essência da aliança é encontrado nas alianças mosaica e abraâmica. Nós podemos ver o que o Senhor Deus firmou de aliança com Abraão e também o que o Senhor Deus está afirmando de aliança com o povo de Israel em Moisés. Esse fato une essas duas épocas. Esse princípio temático, esse princípio que acaba regulando as alianças, une essas duas épocas. Em cada caso, o propósito de Deus é formar para si mesmo um povo. Sempre, sempre é isso que está em jogo. É Deus formando para si um povo, entrando em aliança com o povo, se relacionando com o povo, ampliando a sua revelação a um povo, para que então esse povo seja para ele um povo íntimo. Mesma fórmula de sumário pactual aparece na aliança davídica, a mesmíssima forma. No ponto crucial da história da monarquia, a aliança com Davi se relaciona explicitamente com a essência do compromisso pactual de Deus. Sempre. O sumo sacerdote Joiada está substituindo a corrupta rainha Atalia por Joás, com 7 anos de idade, a fim de manter a linhagem de Davi. Se você lembrar, o que está acontecendo aqui é muito importante para o povo. É muito importante nesse processo revelatório da Escritura Sagrada.
A narrativa de Reis vai indicar a importância desse acontecimento e a gente lê sobre isso lá no texto de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 11, no verso 17, depois na sua recapitulação em 2 Crônicas, capítulo 23, no verso 16. Capítulo 11 de 2 Reis, verso 17, nós lemos: Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Ou seja, o que está em jogo aqui é a fidelidade pactual de Deus. E não somente a fidelidade pactual de Deus, mas também a resposta desse povo a Deus. Em 2 Crônicas, é a recapitulação desse relato sob uma outra ótica. Nós lemos no capítulo 23, no verso 16, as seguintes palavras: Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então, mais uma vez, o que nós vemos como regulamentar aqui é Deus sendo para esse povo Deus, e esse povo sendo para Deus o seu povo de posse pessoal. Diversos pontos de interesse se destacam quando essas duas passagens são estudadas em conjunto. Joiada estabeleceu 2, 3 ou 4 relações de aliança aqui. Como se relacionam entre si essas várias alianças? Essa pergunta merece de nós um tipo de atenção bem cuidadosa. Porém, para o presente, para aquilo que estamos tratando aqui, basta notar que a essência da aliança divina encontra expressão explícita na aliança davídica. A conversão da linhagem davídica na relação, a conservação da linhagem davídica na relação pactual com Yahvé está especificamente relacionada com o fato de Israel ser o povo de Deus, o povo de Yahvé. O profeta Ezequiel também vai discutir o compromisso de Deus com Davi nos termos do tema essencial da aliança. Ezequiel modifica a fórmula normal. A frase completa, como geralmente ocorre na Escritura, contém 2 elementos. Primeiro, eu serei o vosso Deus, e segundo, vós sereis o meu povo. Porém, Ezequiel dramatiza a relação da fórmula pactual da aliança davídica. O profeta declara lá em Ezequiel 34, 24: Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Como representante da aliança, Davi está no lugar de todo o povo, porque ele é o representante, o mediador dessa aliança. Porque ele pertence ao Senhor, então todo o povo também pertence ao Senhor. A essência da aliança encontra o seu cumprimento por meio dessa relação íntima de Deus com o herdeiro do trono de Davi. Aí que nós encontramos o ponto focal desse tema de unidade entre a aliança. A nova aliança também é interpretada, na sua essência, pelo uso da frase ser povo do Senhor. Algumas dimensões muito interessantes dessas expectativas pactuais futuras para o povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento podem ser particularmente encontradas nas profecias de Zacarias. Lá em Zacarias 2:11, o profeta acaba antecipando o dia em que muitas nações se juntarão a Yahvé. Naquele dia, diz o Senhor, serão meu povo, habitarei no meio de ti. Agora, a essência do relacionamento pactual está sendo explicitamente estendida para a inclusão dos gentios. É isso que nós percebemos no texto de Zacarias. Então, essa nova aliança visa incluir os gentios, para além daquilo que se esperava anteriormente. Em Zacarias 8:8, o profeta acaba desenvolvendo o significado ético da essência desse vínculo que existe na aliança. O Senhor declara que no dia da total restauração do povo de Deus, eles serão o meu povo
e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. É isso que a gente lê no texto. Com base nessa promessa, então, aqueles contemporâneos de Zacarias são exortados a falar a verdade cada um ao seu próximo, no verso 16. De forma interessante, esse versículo, Zacarias 8,16, tem uma aplicação explícita ao povo da nova aliança de Deus. Na medida em que ele desfruta, então, da unidade do corpo de Cristo, esse povo da nova aliança deve falar cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É isso que Efésios capítulo 4, verso 25 diz. Veja que interessante. A aplicação explícita, então, da essência da nova aliança ao povo de Deus nos dias atuais vai ser encontrada em Hebreus 8, 10 e em 2 Coríntios 6, 16. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, os cristãos devem separar-se dos incrédulos, porque Deus disse, literalmente, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Então esse chamado à santidade representa uma aplicação muito apropriada da fórmula da aliança, visto que Moisés originalmente relacionou a frase à separação de Israel das impurezas do Egito. O que nós podemos notar, meus amados irmãos, é que essa unidade temática, esse princípio Emanuel, esse princípio de que Deus é para nós um Deus, que nós somos povo de possessão de Deus, isso faz com que toda a temática das alianças, o tema das alianças, viva em unidade. É o mesmo tema, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Portanto, nós podemos afirmar categoricamente que a essência da aliança é aplicada explicitamente na Escritura às alianças abraâmica, mosaica, davídica e nova aliança. A uniformidade da aplicação desse único tema une todas as alianças. E isso é muito importante para esse nosso estudo. Que Deus abençoe. Espero encontrá-los aí na próxima aula.